Take your Bibles, turn to Romans chapter 6. Abre suas Bíblias em Romanos capítulo 6. I have to confess I'm a bit envious of you all. Eu tenho que confessar que eu tô com um pouco de ciúmes de vocês. As our brother Pedro speaks, you hear words. Quando o pastor Pedro prega, vocês ouvem palavras. I hear sounds. Eu ouço sons. I picked up Leviticus, Eu entendi a palavra Levítico, Riley, wow, uau, and don't play with fire. e don't play with fire, não brinque com fogo. It is my joy to be with you, and I wish we could converse more. É meu privilégio estar com vocês e eu gostaria de poder conversar mais. Looking forward to the kingdom for that. Estou ansioso pelo reino para isso acontecer. And I'd certainly rather be here tonight than watching election results. E com certeza eu prefiro estar aqui hoje à noite do que estar acompanhando o resultado das eleições. I was asking if they were going to be putting it on the screen behind me as I was speaking. Eu estava perguntando se alguém ia colocar o resultado das eleições aqui na tela enquanto eu estivesse pregando. This is a better thing. Esse é um assunto mais importante. In my sessions this week, my purpose has been to explore the theological foundations for holiness. Nas minhas palestras essa semana eu tenho tentado explorar os fundamentos teológicos para a santidade. So far, we've looked at the throne of heaven to see a sight of the holiness of God. E até aqui já olhamos o trono nos céus para termos uma ideia da santidade do trono de Deus. We've gone to Sinai to see our need to grow in the fear of the Lord. E fomos até o Sinai para ver a nossa necessidade de crescermos no temor do Senhor. This evening, I want to address a theological problem Esta noite eu gostaria de falar sobre um problema teológico that a conference like this raises. que uma conferência como essa levanta para nós. In any discussion about the importance of personal holiness, Qualquer discussão sobre a importância da santidade pessoal, we immediately have to ask how this relates to the doctrine of justification by faith alone. nós precisamos entender como é que esse assunto se relaciona com a doutrina da justificação pela fé. The doctrine of justification is a precious doctrine. A doutrina da justificação é uma doutrina preciosa. It has been said it's the doctrine on which the church stands or falls. Tem sido dito que é a doutrina central para a continuidade da igreja. It's one of the central features of the Reformation. É uma dos pontos focais da reforma. As we look forward next year to the 500th anniversary of that, Ao anteciparmos o aniversário de 500 anos disso, I've thought about taking a copy of the 95 Theses eu pensei em pegar uma cópia das 95 teses next year on Reformation Day e no ano que vem, no dia da reforma, and sticking it to the door of the local Catholic church. e pregar as 95 teses na porta da igreja católica local. We'll see. That may not be a good idea. Talvez não seja uma boa ideia, vamos ver. When we say that we are justified by faith alone, Quando nós dizemos que somos justificados somente pela fé, we are insisting that our works play absolutely no role in our justification. nós estamos insistindo que as nossas obras não têm um papel nenhum na nossa justificação. Justification is a legal status. A justificação tem a ver com a nossa posição legal. If you're in court and you're declared innocent or guilty, Se você estiver num julgamento e você for declarado culpado ou inocente, that declaration may or may not have any relation to whether you are in reality guilty or innocent. essa declaração pode ou não ter algum relacionamento com o fato de você ser ou não culpado ou inocente. It is possible for a court to declare a guilty man innocent or an innocent man guilty. É possível que uma corte, um juiz, declare uma pessoa culpada como sendo inocente ou um inocente como sendo culpado. And for us now, when we are justified, E para nós, quando nós somos justificados, in justification we are not made righteous. na justificação nós não somos feitos justos. As it stands right now, none of us are righteous in the perfect sense of justification. Da maneira como está agora, nenhum de nós é reto da maneira completa ou total.
But right now, those of us who have been justified are viewed as righteous. Mas do jeito como estamos, todos nós somos vistos ou considerados justos por causa da retidão de Cristo. I had a professor at Bob Jones University Eu tive um professor na Universidade Bob Jones who used to make this statement, que costumava fazer essa afirmação, that it would be blasphemous if it weren't true. que seria uma blasfêmia se não fosse verdade. But I stand before the Father as righteous as Jesus Christ himself. Que eu estou de pé diante de Deus, tão reto quanto o próprio Salvador Jesus Cristo. Not in my righteousness, Não na minha própria retidão, but declared righteous because of Christ's mas righteousness. declarado reto e justo por causa da justiça de Jesus Cristo. There was one that, although he knew no sin, Houve um que, apesar de não ter conhecido nenhum pecado, was made sin for us, ele foi feito pecado por nós, that we might be made the righteousness of para God. que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. This justification then has nothing to do with our own righteousness. Então essa justificação não tem nada a ver com a nossa própria retidão. So let me ask you this question. Então deixa eu fazer a seguinte pergunta. Do our works have any role in our salvation? Será que as nossas obras têm qualquer participação na nossa salvação? I intend that to be a trick question. E eu faço essa pergunta de maneira a ser uma pegadinha. At home, I always tell my church when I'm going to ask them a trick question. E eu sempre aviso lá na minha igreja como é que quando eu vou fazer uma pegadinha para a igreja. I probably should have warned you. E eu deveria ter avisado vocês antecipadamente. I think one problem that we have, Eu creio que um dos problemas que nós temos, and a caution that I'd offer all of us, e um aviso que eu dou para todos nós, is that too often we use the word salvation é que muitas vezes nós usamos a palavra salvação as a complete synonym for justification. como sendo um sinônimo completo a ideia da justificação. But the word salvation is a bigger word than justification. Mas a palavra salvação é maior, engloba muito mais do que só a justificação. Biblically, salvation includes everything from foreknowledge and election Biblicamente, a salvação inclui tudo como o pré-conhecimento e a eleição, to our future glorification. e inclui a nossa glorificação futura. It includes our adoption, Inclui a nossa adoção, our redemption, a nossa redenção, our calling, o nosso chamado, our repentance and faith. o nosso arrependimento em fé. All of these are part of our salvation. Tudo isso está incluído na nossa salvação. And so we see language in the Bible that reflects this. Então nós vemos linguagem na palavra de Deus que reflete isso. There are passages that say we have been saved. Tem passagem na palavra de Deus que diz nós fomos salvos. There are passages that say we are being saved. Há passagens que dizem que nós estamos sendo salvos. And there are passages that say we will be saved. E há passagens que dizem que nós seremos salvos. That doesn't make any sense if salvation is purely justification. E isso não faz o menor sentido se a salvação for simplesmente a justificação. Now here's the challenge for us. Então aqui está o desafio perante nós. Salvation then includes our sanctification. Então a salvação inclui também a santificação. And our sanctification includes our works. E a nossa santificação inclui as nossas obras. This makes things difficult for us. Então isso faz com que as coisas sejam difíceis para nós. Justification is a legal status that has nothing to do with our works. Justificação tem a ver com uma posição legal que não tem nada a ver com as nossas obras. Sanctification is that process of God changing me into the image of His Son. E a santificação é o processo pelo qual Deus está me transformando na imagem de Jesus Cristo. That day by day that shows up in my decisions. E dia a dia isso é demonstrado através das minhas decisões. It shows up in what I love. Isso é demonstrado através daquilo que eu amo. That I am being saved from my sin. Que eu estou sendo salvo do meu pecado. And both justification and sanctification are parts of our salvation. Então, tanto a justificação quanto a santificação são parte da nossa salvação.
salvação. So are works necessary for salvation? Então a pergunta é: as obras são necessárias para a nossa salvação? If we say that sanctification is part of our salvation, Se nós vamos dizer que a santificação faz parte da nossa salvação, then the answer is yes. então a resposta é sim. But this is dangerous. Mas isso é perigoso. The difficulty of this question A dificuldade dessa pergunta is especially apparent at a conference like this. fica bastante aparente numa conferência como esta. As we're being called to pursue sanctification, Ao sermos chamados para buscar a santificação, the importance of our pursuing holiness is being emphasized. a importância de nós buscarmos a santidade está sendo enfatizada. And almost immediately with this topic, E quase que imediatamente com este tópico ou assunto, we run the risk of being called legalists. nós corremos o risco de sermos chamados de legalistas. Now, very often this term is used far too loosely. E muitas vezes esse termo legalista é usado de maneira muito inconsequente. I have to say, I don't know exactly how it's used here. E eu não sei exatamente como ele é usado, esse termo é usado aqui. In my experience, a legalist is anyone whose standards are higher than mine. E na minha experiência, um legalista é qualquer pessoa que tem padrões mais altos do que os meus. Especially if he's bothering me about it. Especialmente se ele estiver me incomodando a respeito desses padrões. That is not a good definition of legalism. Esta não é uma boa definição sobre legalismo. Properly speaking, a legalist is one who undermines justification by faith alone. Dizer de maneira apropriada. You have to repeat that, please. A legalist is one whose teaching undermines the justification by faith alone. One whose teaching O legalista é alguém cujo ensino undermines justification by faith está alone. diminuindo a ideia da justificação através da fé. That's a legalist. Isso é um legalista. And so when we say that Christians must pursue holy living, Então, quando nós dizemos que os cristãos devem buscar a santidade, uma vida santa, particularly if we would question the faith of those who continue in unrepentant sin, especialmente se nós vamos questionar a vida daqueles que continuam em um estado de não se arrependerem dos seus pecados. a critic seems to have good reason to accuse us of grounding our salvation in works. Os críticos parecem ter boas razões para nos acusar de basearmos na salvação nas obras. Therefore, if we are going to give proper emphasis to holy living, De fato, se vamos dar a ênfase correta à vida santa, we have to do so in a way that does not undermine justification by faith alone. nós temos que fazer isso de tal maneira que não diminua a ideia de justificação pela fé. This means we have to carefully attend to our doctrine of salvation. Isso significa que nós temos que prestar bastante atenção à nossa doutrina da salvação. And I would say in particular Paul's teaching on it. E especificamente o ensinamento de Paulo a esse respeito. We need to understand how justification and sanctification relate to one another. Nós temos que entender como a justificação e a santificação se relacionam uma à outra. And the answer, I suggest, is found in union with Christ. E eu proponho então que a resposta disso se encontra na ideia da união com Cristo. I love the book of Romans. Eu amo o livro de Romanos. I haven't preached it yet in our church. Eu ainda não preguei esse livro na nossa igreja. I've told our church I'm not planning to start Romans until I'm at least in my mid-40s. Eu disse para a igreja que eu não estou planejando começar a pregação em Romanos até que eu tenha pelo menos uns 45 anos. My hope is to spend a long time in my church. E a minha esperança é ficar bastante tempo na minha igreja. And so I figure I probably only have one shot at it. Então eu estou pensando que eu só tenho uma oportunidade de pregar isso. So I don't want to preach it too soon. Então eu não quero pregar esse livro muito cedo. Some of the older folks in our church have questioned me about that. E alguns dos santos mais idosos na minha igreja têm me questionado a esse respeito. They want to hear me preach Romans before they die. Eles querem me ouvir pregar em Romanos antes que eles morram. If they die, they'll understand Romans better than I do. Mas se eles morrerem, eles vão entender Romanos melhor do que eu entendo. So I'm not worried about it. Então eu não estou preocupado sobre isso. The book of Romans is one long argument from Paul. Então o livro de Romanos engloba um longo argumento, uma longa argumentação feita por Paulo. It's incredibly important that we read the book in context. É incrivelmente importante lermos este livro no seu contexto. Dipping into Romans and pulling things out is especially dangerous.
Cair aqui no meio de Romanos e arrancar uma parte do seu contexto é especialmente perigoso. So a brief summary. Então, um resumo abreviado. From about the middle of chapter 1 to the middle of chapter 3, Mais ou menos do meio do capítulo 1 até o meio do capítulo 3, Paul's argument is that all people, Jew and Gentile alike, are sinners. o argumento de Paulo é que todas as pessoas, tanto judeus quanto gentis, são todos pecadores. All people sit under God's just condemnation. Todas as pessoas estão debaixo justamente da condenação de Deus. The turning point of the book is in the middle of chapter 3. E a virada do livro se dá no meio do capítulo 3. But now a righteousness from God has been revealed. Mas agora a justiça de Deus tem sido revelada. A righteousness not based on the works of the law, but by faith. A justiça que não vem pelas obras da lei, mas que vem através da fé. This introduces the doctrine of justification by faith alone. E isso apresenta para nós, introduz para nós a doutrina da justificação pela fé. What follows are Paul's attempts to clarify this doctrine. E o que segue são tentativas de Paulo de esclarecer esse assunto. In chapter 4, Paul argues that his justification by faith alone is nothing new. E no capítulo 4, Paulo argumenta que a justificação pela fé não é nada novo. That Abraham and all the Old Testament saints were declared right by faith. Que Abraão e todos os santos do Velho Testamento foram declarados justos por meio da sua fé. And never by the works of the law. E nunca por meio das obras da lei. In chapter 5, he introduces a key theological idea. E no capítulo 5, ele apresenta uma ideia teológica central e importante. We'll look at this in a little more detail later. Nós vamos ver isso em mais detalhes daqui a pouco. But all people are either in Adam and therefore condemned. Então todas as pessoas estão ou em Adão, e se estão em Adão estão condenadas, Or they are in Christ and therefore accepted by God. ou estão em Cristo e portanto estão aceitas por Deus. All of this sets up the objection of chapter 6. E tudo isso nos leva à objeção que vai ser apresentada no capítulo 6. If we're justified by faith alone, Paul, Se nós somos justificados somente pela lei, Paulo, and not by our works, e não pelas nossas obras, and if grace expands to cover my sin, e se a graça aumenta para cobrir o meu pecado, and God is glorified in the showing of his grace, e se Deus é glorificado ao demonstrar a sua graça, shouldn't I sin more that grace would abound? será que eu não deveria pecar cada vez mais para que pudesse haver mais graça cada vez mais? In other words, Em outras palavras, if I'm justified by faith alone, se eu sou justificado somente pela fé, do my works matter? será que as minhas obras são importantes? And that's the topic we want to address tonight. E esse é o tema, o tópico que eu quero lidar hoje à noite. So let's look at Paul's answer. We'll begin in verses 1 through 4. Então vamos ver a resposta de Paulo e vamos começar nos versos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paul's objector asks the question that drives this chapter. Aquele que está fazendo a objeção para Paulo é aquele que está dirigindo a resposta de Paulo nesse capítulo. I think we should first note that there's something about the proper preaching of the gospel Eu penso que nós precisamos prestar atenção que tem algo a respeito da pregação apropriada do Evangelho, that should lead people to ask just this question. que deve levar as pessoas a fazer exatamente essa pergunta. I think many of us have experienced this. E talvez muitos de nós já passamos por isto. You're presenting the gospel of justification by faith alone to someone. Você está apresentando o Evangelho de justificação somente pela fé para alguém, And they get this dumbfounded look on their face. e eles têm essa cara de pergunta. Is that it? Será que é isso? Is it that easy? Será que é fácil assim? I think that suggests we're on the right track. E eu penso que isso sugere que nós estamos seguindo o caminho correto. If when we preach the gospel,
Se quando nós pregamos o evangelho, we face the same questions that Paul did when he explained the gospel, se nós nos deparamos com as mesmas perguntas que Paulo se deparou quando ele pregava o evangelho, we're probably preaching the gospel the right way. então provavelmente estamos pregando o evangelho da maneira correta. But it's essential when this question comes up Mas é essencial quando essa pergunta surge that we give Paul's answer to the question. que nós damos a resposta que Paulo deu à pergunta. And Paul's answer is that it is absolutely not the case at all that we should sin that grace may abound. E a resposta de Paulo é que absolutamente não é o caso, que nós devemos pecar mais para que a graça seja maior ainda. We'll talk about this in another session. Nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. But there's been in recent days a sort of a newly popular approach to Christianity. Mas tem havido nos nossos dias uma nova perspectiva sobre o cristianismo. The emphasis here is that our sin and our brokenness are the big ways that God displays His glory. E a ideia aqui é que o nosso pecado e a nossa contrição a respeito do pecado são a principal maneira como Deus demonstra a sua glória. And while those who have taught this idea wouldn't say that we should sin that grace may abound, E apesar de que as pessoas que têm essa ideia não dizem que nós devemos pecar mais para que haja mais graça, I also don't think they're protesting sin as much as Paul does here. eu não penso que eles estão protestando contra o pecado da mesma maneira que Paulo está fazendo aqui nesse capítulo. May it never be that anyone would think that God's grace is magnified the more that I sin. De maneira nenhuma que a graça de Deus seja magnificada à medida que eu peco cada vez mais. May it never be that I ease my own conscience about my sin. De maneira alguma eu posso aliviar a minha consciência a respeito do meu próprio pecado, By convincing myself that my sin glorifies God's grace. ao me convencer de que o meu pecado glorifica a graça de Deus. Those views are dangerously short of what Paul says here. E esses pontos de vista são perigosamente diferentes da ideia que Paulo apresenta aqui. Paul's answer to this question is grounded in the idea of union with Christ. E a resposta de Paulo a esta questão é baseada na ideia da nossa união com Cristo. In essence, what Paul says is, if you would ask that question, Em essência, Paulo está dizendo que se você está fazendo esta pergunta, you're missing something essential about justification. você está mal interpretando algo essencial no que diz respeito à justificação. What Paul says here in the text is that in baptism we are united to Jesus Christ. O que Paulo está dizendo aqui é que através do batismo nós somos unidos com Cristo. In such a way that His death and resurrection become our death and De resurrection. tal maneira que a morte e a ressurreição de Cristo se tornam a nossa própria morte e ressurreição. Now, is Paul here talking about spirit baptism or water baptism? E a pergunta é se Paulo está tratando aqui do batismo do Espírito ou batismo da água. Another trick question. Outra pegadinha para vocês. The correct answer is, at least in my estimation, is probably yes. A resposta correta para esse ou provavelmente é sim. The New Testament assumption is that these really ought never be separated. O Novo Testamento assume que esses dois conceitos nunca são separados. People should not be receiving water baptism who haven't been spirit baptized. As pessoas não devem receber o batismo da água se eles não tiverem recebido o batismo pelo Espírito. But we really don't have any example in the New Testament of people being spirit baptized who are delaying water baptism. E nós não temos nenhum exemplo no Novo Testamento de alguém que recebe o batismo do Espírito, mas espera para receber o batismo pelas águas depois. This is why throughout the New Testament new converts are immediately baptized. E é por causa disso que no Novo Testamento os novos convertidos são imediatamente batizados. So this way, baptism is the normal way a new believer professes faith in Christ. Então podemos dizer desta maneira, o batismo é a maneira normal que um novo convertido professa a sua fé em Jesus Cristo. And so Paul here says, we are baptized into Christ. E Paulo então diz aqui que nós somos batizados em Cristo. From a theological point of view, we would say that spirit baptism accomplishes this union. E de um ponto de vista teológico, nós podemos dizer que o batismo
consegue, conquista para nós essa união. Water baptism itself has no magic power. O batismo pela água não tem em si mesmo nenhum poder mágico. But we ought not say this in a way that we minimize the New Testament focus on water baptism. Mas nós não devemos dizer isso de qualquer maneira que possa minimizar a importância dada no Novo Testamento ao batismo pela água. The important point in verses 1 through 4 then E o ponto importante que é feito nos versos de 1 a 4 is that the salvation that we have in Jesus Christ is bigger than our justification. é de que a salvação que nós temos em Cristo Jesus é muito mais ampla do que somente a justificação. Turn to Ephesians 1. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. I want you to begin to see how big an idea for Paul union with Christ is. Eu quero que você comece a entender o quão grande essa ideia de união com Cristo é para o apóstolo Paulo. In Ephesians 1, 3 through 11, we have, I believe, the biggest sentence Paul wrote in the New Testament. E eu creio que em Efésios 1, de 3 a 11, nós temos a frase, a sentença mais comprida que Paulo escreveu no Novo Testamento. I've become convinced that it has the shape of a hymn. E eu estou me convencendo de que talvez tenha o formato de um hino. There's a repeated chorus 3 times in the hymn. E que há um coro que se repete pelo menos 3 vezes nesse hino. You see in verse 6, to the praise of his glorious grace. Você vê no verso 6, para louvor e glória da sua graça. You see in verse 12, to the praise of his glory. Você vê no verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. And at the end of verse 14, the same. E no final do verso 14, para louvor da sua glória. The structure of the hymn then is about the accomplishment of our salvation. Então, a estrutura do hino tem a ver com a conquista da nossa salvação. The first stanza focuses on what the Father does in our salvation. E a primeira estrofe tem a ver com o que o Pai faz na nossa salvação. The second, on what the Son does in our A salvation. segunda estrofe tem a ver com o que o Filho faz na nossa And the salvação. third, the work of the Spirit. E na terceira estrofe, a obra do Espírito Santo. But throughout the entire song, the chief emphasis is Jesus Christ. Mas através de todo o cântico, a ênfase principal está em Jesus Cristo. And so I want you to read this and notice a particular phrase that Paul keeps using. E eu quero que você leia essa passagem e note uma frase específica que Paulo fica repetindo várias vezes. That over and over again, Paul says that something happens in Christ. Que vez após vez, Paulo diz que algo acontece em Cristo. Or in Him, or in Jesus Christ. Ou em Ele, nele, ou em Jesus Cristo. In fact, just to highlight this at the beginning, every spiritual blessing in the heavenly places we've received in Christ. Para chamar a atenção disso, logo no começo, no verso 3, todas as bênçãos espirituais que nós recebemos nos lugares celestiais em Cristo. Go ahead and read those verses, 3 through 11. Então vamos ler de 3 a 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele mesmo tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
This expression in Christ is not something that Paul is using flippantly. E essa expressão em Cristo não é algo que Paulo usa de maneira leviana. He's not just throwing it in here so his writing sounds more spiritual. Ele não está simplesmente se utilizando dessa expressão para que os seus escritos soem mais espirituais. But rather it's a controlling category for Paul's whole thought. Mas de verdade é uma categoria que controla todo o pensamento do apóstolo Paulo. As I said earlier, for Paul, every person is either in Adam or in Christ. Como eu disse mais cedo para Paulo, toda pessoa está ou em Adão ou em Cristo. So Paul says in 1 Corinthians 15, "For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Então Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão feitos viventes. I take this to be the heart of chapter back in Romans 5 verses 12 through 21. E de volta em Romanos capítulo 5, 5 through 12. 5, 12 through 21. Capítulo 5, de 12 a 21, nós vemos que essa é a ideia central do apóstolo Paulo. Which I don't have time to exegete this evening. E eu não tenho tempo de fazer exegese dessa passagem hoje à noite. But the point is that if we are in Adam, and we all are initially, E o ponto é que se nós estamos em Adão, e todos nós estamos em Adão inicialmente, we are credited with Adam's sin and sentenced to Adam's death sentence. o pecado de Adão é creditado em nossa conta e por isso a sentença de morte de Adão é aplicada a nós. But if we are in Christ, Mas se nós estamos em Cristo, we receive Christ's righteousness and all the blessings that perfect righteousness earns. se nós estamos em Cristo, nós recebemos a retidão de Cristo e recebemos todas as bênçãos que a retidão nos garante. That all of the good that the Father would show to the Son, Que toda a bondade que o Pai demonstraria ao Filho, we receive because we are in Christ. nós também recebemos porque nós estamos em Cristo. That we have received every heavenly blessing in Christ. Que nós recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo. Indeed, this union is so great that in Colossians, De verdade, essa união é tão grande que em Colossenses, Paul says that when Christ appears, we also will appear with him in glory. que Paulo diz que quando Cristo aparecerá, nós também apareceremos com Ele em glória. It's a remarkable theme in Paul, and I'd encourage you to look for it. É um tema incrível que vemos em Paulo, e eu lhes encorajo a procurar por esse tema nas suas epístolas. So that helps us now understand where Paul's going to go next in verses 5 through 11. E isso então nos ajuda a entender o próximo passo que Paulo leva do verso 5 até o 11. Go ahead. 5 through 11. 5 through 11, yeah. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Another trick question. Mais uma pergunta pegadinha. Have we been raised or will we be raised? Será que nós já fomos ressuscitados ou será que nós seremos ressuscitados? Yes, very good. Sim, Catching muito on. bem. Tá aprendendo. My church knows that if I ask this or that questions, the answer is almost always yes. E minha igreja sabe que se eu faço uma pergunta, isso ou aquilo, ele sabe que quase sempre a resposta é sim.
There is a sense in which we both have, in union with Christ, received resurrection, Tem um sentido em que, por causa da nossa união com Cristo, nós já recebemos a ressurreição. and there's certainly a sense in which we await a coming E resurrection. claramente tem um sentido em que nós ainda aguardamos a ressurreição. Initially, as we read this paragraph, it sounds like Paul is talking about future resurrection. E, inicialmente, quando nós lemos esse parágrafo, parece que Paulo está tratando da nossa ressurreição futura. But I think verse 11 suggests that Paul is talking about present resurrection. Mas ao olhar o verso 11, parece sugerir que Paulo está tratando da nossa ressurreição presente. We have been united with Christ in his death and his resurrection, Nós já fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. so you must consider yourselves dead to sin Então vocês devem considerar-vos mortos para o pecado and alive to God in Christ Jesus. e vivos para Deus em Cristo Jesus. That if the resurrection were exclusively future, Então, se a ressurreição fosse exclusivamente futura, Paul's appeal to it here would make no sense. o apelo que Paulo faz aqui não faria nenhum sentido. That what we're going to see beginning in verse 12 E o que nós vamos ver, começando no verso 12, is Paul calls us to sanctified living. é que Paulo nos chama a vivermos uma vida santificada. He does it on the basis of this paragraph. E ele faz isso baseado nas verdades deste parágrafo. Right, you know that when you see the therefore in the text, to look backward. E você sabe que quando você vê a palavra portanto no texto, que você deve então olhar um pouco para trás dessa palavra. So verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. E no verso 12 então diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. And the reason that it shouldn't reign is we have died and have been raised. E a razão por que o pecado não deve reinar no nosso corpo é porque nós já morremos e já fomos ressuscitados. Paul makes this exact same argument in some of his other letters. E Paulo faz exatamente esse argumento, essa argumentação em suas outras epístolas. I think here especially of the book of Colossians. Especialmente no livro de Colossenses. There in chapter 2 verse 20 he says, if we have died with Christ, Especificamente em Colossenses 2:20 ele diz, se nós já morremos com Cristo to the elementary principles of the world, para os rudimentos do mundo, and there's debate about what that means. e há bastante debate sobre o que significa essa expressão, os rudimentos do mundo. I take it to mean the basic religious principles of this world. E a minha interpretação é que significa os rudimentos religiosos deste mundo. And Paul says, if you've died with Christ to this world, E Paulo diz, se você já morreu com Cristo para este mundo, why are you living according to this world's religious principles? por que é que você está vivendo de acordo com os princípios religiosos deste mundo? And then we have another really bad chapter break in Colossians, E temos uma outra divisão infortúnia aqui no livro de Colossenses, because the beginning of chapter 3 says, if you have been raised with Christ, porque o começo do capítulo 3 diz, Then- portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, then set your mind in the heavenly realms where Christ is. então buscai as coisas que são de cima onde Cristo está. And Paul continues in Colossians 3 to say, this shapes how you live day by day. E Paulo continua a dizer então no capítulo 3 que isso molda a maneira como nós vivemos. All right, so back in Romans 5, Então voltando a Romanos capítulo 5. read verses 12 through 14. Romans 6? Romans 6. Sim, Romanos 6, 12 through 14. de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. This is the application of everything that Paul has said so far. Through verse 12, 13, 14. Sorry. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. This is the application of everything that Paul has said so far. E essa aqui é a aplicação de tudo que Paulo vem dizendo até aqui. What Paul is making clear is that in union with Christ, O que Paulo está tentando fazer bastante claro é que através da nossa união com Cristo, we have a declaration of righteousness. nós temos então uma declaração de justiça ou de retidão. That was really the point of chapters 3, 4, and 5. E esse era o ponto dos capítulos 3, 4 e 5. But in union with Christ, we get other things too. Mas através da nossa união com Cristo, nós também recebemos outras coisas. We get new life. Nós também recebemos uma nova vida.
We at this point are beginning to be renewed. E nesse momento nós estamos começando a ser renovados. The idea is that if I have been united to Christ E a ideia é de que se eu estou sendo unificado com Cristo and receive justification, e eu recebo a justificação, and then I think that I could just remain unchanged, e se eu penso que eu posso continuar sem mudança nenhuma na minha I don't vida, have the slightest grasp of what union with Christ means. então eu não tenho a menor ideia do que a união com Cristo significa para mim. In union with Christ, I have this declaration of righteousness. E na minha união com Cristo eu tenho a minha declaração de retidão, But union with Christ also grants me a new nature. mas a minha união com Cristo também me conquista uma nova natureza. It is a death of who I was in this world. É a morte de quem eu era antigamente neste mundo. And the beginning of a new life that belongs to the new heavens and new earth. E é o começo de uma nova vida que pertence aos novos céus e à nova terra. That Jesus is the second Adam. He's the first Adam of the new creation. E Jesus é o segundo Adão, ele é o primeiro Adão da nova criação. And being in him then, I cannot be unchanged. E quando nós estamos nele, nós não podemos continuar sem sermos transformados. This is what Paul means when he says, if anyone is in Christ, he is new creation. E é isso que Paulo está dizendo quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. There's a sense of the resurrection that we have already, that we belong to the new world. Há um sentido da ressurreição que nós já possuímos, que indica que nós já pertencemos ao novo mundo. And so anyone who asks, well, can I just continue in sin? Então qualquer pessoa que pergunta, será que eu não posso continuar no meu pecado? Because I've been declared righteous, Porque eu já fui declarado justo, is utterly neglecting how I was declared righteous. está completamente negando a maneira como eu fui declarado justo. That in union with Christ, I have this gift of justification. Que através da minha união com Cristo eu tenho essa dádiva da minha justificação. But I also have this blessing of sanctification. Mas eu também tenho a bênção da santificação. So there is a real and necessary connection between our union with Christ Então há uma conexão real e necessária entre a nossa união com Cristo and our real obedience. e a nossa verdadeira obediência. Paul here gives commands about our obedience. E Paulo aqui dá mandamentos a respeito da nossa obediência. Not only here, but throughout his writings. Não somente aqui, mas por todos os seus escritos. This is important. Paul is not saying that if you're united with Christ, E isso é importante porque Paulo não está simplesmente dizendo, se você foi unido com Cristo ou está unido com Cristo, that holiness will just happen. que a santidade vai simplesmente acontecer. The language of Paul, the commands of Paul are filled with commands to work out our salvation. A linguagem de Paulo, os mandamentos de Paulo estão lotados de mandamentos para desenvolvermos, para trabalharmos na nossa santificação. Paul gives commands, direct commands that we are to follow. E Paulo nos dá mandamentos diretos que temos que obedecer e seguir. The reason that these commands are meaningful to us E a razão que esses mandamentos têm sentido para nós, ou importância para nós, is that in Christ we're now alive. é porque agora em Cristo nós temos agora nova vida. The law could never bring life, E a lei não podia jamais trazer vida. but the Spirit uniting us to Christ has given us life. Mas o Espírito, ao nos unir com Cristo, nos deu uma nova vida. Verses 15 through 19 next. Versos então 15 a 19. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
Paul begins here with a variation of the question that he began the chapter with. Paulo começa aqui com uma variação da pergunta com a qual ele começou o capítulo. But here he ties things together. Mas aqui ele está juntando, amarrando todos os assuntos. That those who would insist on continuing in sin Que aqueles que insistem em continuar no pecado cannot confidently lay claim to justification. não podem com confiança dizer que possuem a justificação. If justification is a gift of union with Christ, Se a justificativa resulta de uma dádiva de Deus da nossa união com Cristo, and if those united to Christ have new life and grow in obedience to the Word, e se aqueles que estão unidos com Cristo têm nova vida e crescem cada vez mais em santidade, then those whose lives are patterned by continual unrepentant rebellion against Christ can't be taken seriously. então aqueles cuja vida está padronizada em continuar no pecado sem arrependimento não conhecem a Jesus Cristo. As if they claim to be justified. Se eles dizem que são justificados, não são. This is not any compromise of justification by faith alone. E nós não estamos diminuindo a justificação pela fé dizendo isto. Our status of righteousness before the Father is in no way grounded in our obedience. A nossa posição de justificados diante de Deus não depende em nada das nossas obras. But the union with Christ that gives us justification. Mas a nossa união com Cristo que nos dá a justificação, Because it is Christ to whom we are united, porque é com Cristo que a Cristo que nós fomos unidos, must of necessity be exemplified in righteous living. essa união deve ser necessariamente demonstrada nas nossas vidas. It is not possible to be joined by faith to the risen and ascended Jesus Christ and remain unchanged. Não é possível sermos unidos ao Salvador ressurreto e continuarmos no pecado. Indeed, those who are joined to Jesus Christ must ultimately be fully conformed to his image. E de verdade, aqueles que foram unidos com a imagem de Jesus Cristo devem, em última análise, ser completamente conformados à imagem de Jesus Cristo. This is the ultimate purpose of our salvation, that we would be restored into the image of Jesus Christ. E esse é o propósito final da nossa salvação, para que um dia sejamos conformados completamente à imagem de Jesus Cristo. And so we look forward to that in the life after this. Então nós esperamos ansiosamente por isso na vida depois desta. Finally, verses 20 and 23. E 23, finalmente 23. versos 20 a 23. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paul's wording here is very intriguing. E as palavras de Paulo aqui são bastante intrigantes. We all know people that are unbelievers, they're slaves to sin. Nós conhecemos pessoas que estão escravizadas pelo pecado. That they think of themselves in exactly this way. I am free in regard to righteousness. E as pessoas pensam que elas têm liberdade em relação à retidão. In a sense, they feel relieved that they're not bound to do what is good. E, de certa maneira, elas se sentem livres, que elas não são obrigadas a fazer o que é bom. But what is the result of that kind of living? Mas qual é o resultado desse tipo de vida? And the text answers it. It is death. O nosso texto responde isso, o resultado disso é a morte. By contrast, in Christ, we have been set free from sin. E em contraste disso, em Cristo nós fomos libertos do pecado. But our freedom Mas a nossa liberdade is such that we are now slaves to God. é tal que nós agora somos escravos de Deus, ou servos de Deus. We have taken on the light and easy yoke of Christ. Nós tomamos sobre nós o jugo leve e suave de Jesus Cristo.
The key point of chapter 6 is to show the importance of union with Christ. E o ponto-chave do capítulo 6 é mostrar para nós a importância de nossa união em Cristo. That we are united with Him in His death and in His Que resurrection. nós somos unidos com Ele na sua morte e ressurreição. And in that union with Christ, we receive a multitude of blessings. E nesta união com Cristo nós recebemos uma multidão de bênçãos. We receive the great gift of justification. Nós recebemos a grande dádiva da justificação. But that is not all we receive in union with Christ. Mas isso não é tudo que nós recebemos através da nossa união com Cristo. We have been united with Him in His death and in His resurrection. Nós fomos unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. I think most of us have had to think carefully about the problems of Roman Catholic theology. Eu penso que a maioria de nós já teve que pensar bastante sobre os problemas da teologia católica romana. The chief problem of Catholic theology is the blending of justification and sanctification. E o problema principal da teologia católica é a mistura da justificação com a santificação. And in Catholic theology, my faith in Jesus comes alive in actions of love. E na teologia católica, a minha fé em Cristo é vivificada através da demonstração de ações de amor. As I live in this faith and love, I am made more and more into the image of Jesus. E na medida em que eu vivo a minha fé nesse amor, eu cada vez mais sou transformado na imagem de Jesus. Eventually, I am fully restored to His image. E eventualmente eu sou completamente restaurado à imagem de Cristo. Although that restoration may take my learning obedience through the suffering of purgatory. Although that might take my learning obedience Apesar de que isso leve a minha obediência, que está aprendendo cada vez mais, through the suffering of purgatory. me leve somente até o sofrimento do purgatório. But in Catholic theology then, having become like Christ, Mas na teologia católica, nos tornarmos como Cristo, I am then declared to be righteous. eu aí então sou declarado justo. I am declared righteous because I've become righteous. Eu sou declarado justo porque eu então me tornei justo. This is a serious error and we must reject it fully. E este é um erro muito sério e devemos rejeitar este erro com bastante seriedade. It is a denial of Paul's gospel. É a negação do evangelho de Paulo. But we don't preserve the gospel by denying sanctification. Mas nós não preservamos o evangelho ao negar a santificação. Justification and sanctification are distinct, A justificação e a santificação são diferentes. but they have the same source. Mas ambas têm a mesma fonte. I do not receive one and not the other. Eu não recebo uma sem receber a outra. I receive both in union with Christ. Eu recebo as duas através da minha união em Cristo, com Cristo. It is right for us to rejoice in our justification. Então é correto para nós regozijarmos na nossa justificação. We sinners have in Christ been declared righteous. Nós pecadores temos sido declarados justificados através de Jesus Cristo. The Father has looked at me and declared a verdict of righteous. O Pai olhou para mim e fez a declaração de que eu sou justo. This is good news. E esta é uma boa notícia. But this is not the end of the good news. Mas esse não é o final da boa notícia. You have been united to Jesus Christ, brothers and sisters. Nós temos sido unidos ao Salvador Jesus Cristo, irmãos e irmãs. In Christ you not only have the forgiveness of sins, E então em Cristo nós não temos somente o perdão dos nossos pecados. you have new life. Você tem nova vida. You have been granted a new nature. Você recebeu uma nova natureza. You are being renewed into the image of the Son. Você está sendo renovado na imagem do Filho. Indeed, Paul tells us just a couple chapters later E Paulo nos diz, alguns capítulos depois, that God is sovereignly ordering all things for those He loves, que Deus está de maneira soberana ordenando todas as coisas para aqueles a quem Ele ama, so that they would be conformed to the image of His Son. para que eles sejam feitos conforme a imagem do seu Filho. And so this is our pursuit, Então essa deve ser a nossa busca, to
give ourselves wholly to God, nos entregarmos completamente a Deus, to yield ourselves to God, de nos submetermos completamente a Deus, not just in our hearts, não somente nos nossos corações, but in our hands and our tongues and our bodies, mas também nossas mãos, nossas línguas e nossos corpos, growing in the holiness of Jesus Christ. crescendo cada vez mais na santidade de Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque fomos redimidos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos porque através da nossa fé fomos unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Te louvamos então pela justificação que recebemos gratuitamente por meio da graça. Agora, Senhor, que nós possamos entender a nova vida que temos diante do nosso Deus e possamos buscar cada vez mais a santificação, porque sem ela não poderemos agradar ao nosso Deus. Transforma as nossas línguas, os nossos corpos, Senhor, o nosso viver, o nosso caminhar, que cada coisa que fizermos seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É através de Jesus Cristo, Salvador, que por nós morreu, que oramos. Amém.